Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 8 de março. Agora, sem mais enrolação, você já sabe. Solta! Vinheta! Tão longo. Separei o melhor para vocês. Se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta para vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, 9h30 da manhã, começando na Inglaterra, jogo na Premier League entre Nottingham e Manchester City. Aqui eu tenho o jogo do terceiro contra o quarto colocado. Puxando o Race, o Nottingham em casa, 3 empates, 2 vitórias, mercado de gols em forte. O City, jogando como visitante, perdeu 3, venceu 2. Aliás, o City nessa temporada oscilando pra caramba, mas mercado de gols eu gosto. No histórico, 2-0, 1-1, 1-1, 3-1, 3-1. Time, é o seguinte, como o City na temporada vem oscilando, como eu acabei de falar, pré-live eu prefiro aqui mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol, entrada mais conservadora, odd de 1,20 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,57. Pelo lado do Nottingham, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Chris Wood. Fechou? 11 da manhã na Itália, jogo do Como contra o Veneza. Time, Como, 13º colocado, Veneza, vice-lanterna. O Veneza até o momento fez 27 jogos, só ganhou 3, empatou 9, perdeu 15. Um saco de pancadas aqui do campeonato italiano. Race das equipes. A equipe do Como em casa oscila, 3 derrotas, 2 vitórias, mercado de gols em forte. O Veneza jogando fora, perdeu 3, empatou 2, mercado de gols eu também gosto. Time, é o seguinte, a equipe do Como faz uma campanha mais regular, joga em casa, enfrenta aqui o vice-lanterna, que tem uma baita dificuldade de vencer as partidas. A odd para a equipe do Como é uma odd de 1,57. Entrada mais conservadora, Como empate anula para uma duplinha. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 1,30 para dupla, eu também gosto. Fechou? Time, antes da próxima análise, uma informação importante. Na próxima semana, terça e quarta-feira, a gente tem o segundo jogo de mata-mata da Champions League. Então é importante no final de semana a gente ficar esperto aí com as escalações dessas equipes que vão jogar segundo jogo de mata-mata da Champions. Vamos lá. Terça-feira, jogo entre Barcelona e Benfica, Inter de Milão e Feyenoord, Liverpool e Paris Saint-Germain, Leverkusen e Bayern de Munique. Na quarta-feira, Lille contra o Borussia Dortmund, Aston Villa e Clube Brugge, Arsenal e PSV, Atlético de Madrid e Real Madrid. Beleza? E vamos lá, 11h30 da manhã na Alemanha, Bundesliga, jogo do Bayern de Munique contra o Bochum. Time, próxima semana o Bayern tem jogo de Champions. Só que assim, o Bayern já meteu 3-0 no Leverkusen. Ou seja, a classificação do Bayern na Champions tá muito bem encaminhada. No sabadão, vai enfrentar aqui o 16º colocado. Se o Bayern jogar completo, é favorito. E mesmo que jogue aí com elenco misto, em casa, o Bayern também é favorito, tá legal? Qual que é o problema aqui? A odd do Bayern é uma odd bem baixa. 1,13. Talvez aqui uma odd para complementar bilhete. Ou, primeiro tempo, o Bayern amassando, vitória do Bayern já no primeiro tempo, vitória esta HT. Aí a gente consegue uma odd maior. Jogos do Bayern, geralmente sai gol no primeiro tempo. Over meio gol HT. Se a partida estiver em alta intensidade, também pode ser uma boa pedida. E outra entrada que eu gosto aqui é o seguinte. O Bayern é o super favorito jogando em casa. Então o mercado de finalizações e escanteios a favor do Bayern no primeiro tempo pode ser bacana. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações Bayern,
no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Bayern no primeiro tempo. Pega essas informações e vai montando no bilhete. Fechou? 11h30 ainda na Alemanha, jogo do Borussia Dortmund contra o Augsburg. Time, é o seguinte, o Dortmund, diferentemente do Bayern de Munique, teve um resultado complicado contra o Lille na Alemanha. Foi 1-1. E agora o Dortmund vai ter que jogar na França a classificação aí para a próxima fase da Champions. Ou seja, será que o Dortmund vai jogar completo essa partida? A gente só vai saber 1 hora antes dela começar. Ou seja, pré-live para mercado de resultados eu tô fora, porque eu não sei a escalação do Dortmund. Se o Dortmund jogar completo, em casa, sem dúvida alguma tem um leve favoritismo, tá legal? Mas vamos ficar esperto aí na escalação do Borussia Dortmund 1 hora antes da partida. Jogou completinho? A gente pode pensar em Borussia Dortmund, empate anula e uma partida para mais de 1,5 gols. Fechou? 11h30 ainda na Alemanha, Bundesliga, jogo do Holstein-Kiel contra o Stuttgart. Stuttgart que vem na 9ª colocação jogando contra o vice-lanterna. Race das equipes. Holstein-Kiel oscilando em casa, mercado de gols muito forte. O Stuttgart fora, ganhou 3, perdeu 1, empatou outra, mercado de gols também muito forte. Time, vamos lá. Primeiras alternativas aqui. Mercado de gols. Mais de 1,5 gols, 1,17, odd baixa para complementar bilhete. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,60. Para mercado de resultados, mesmo jogando fora de casa, o Stuttgart é favorito. Odd de 1,53, entrada mais conservadora, Stuttgart empate anula ou Stuttgart para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já foi. Fechou? E vamos lá, ainda na Alemanha, 11h30, Bundesliga, jogo do Leverkusen contra o Werder Bremen. Próxima semana, o Leverkusen tem jogo de Champions. Missão complicadíssima. Perdeu de 3-0 para o Bayern. Dificilmente vai reverter isso aí, tá bom? Na Bundesliga, vem na 2ª colocação e joga contra o 12º colocado. Time, é o seguinte, Leverkusen jogando completo em casa deve vencer. Qual que é a odd? Odd de 1,29. É uma odd baixa. A gente só vai pegar essa odd se o Leverkusen jogar completo, tá beleza? Leverkusen completo. Você olhou a escalação 1 hora antes da partida, pega essa odd, monta numa dupla. Jogos do Leverkusen, geralmente jogos para mais de 1,5 gols, 1,18 para complementar bilhete. E o Leverkusen jogando completo em casa é o super favorito. Aí a gente pode pensar também no primeiro tempo, mercado de finalizações e escanteios a favor do Leverkusen. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações Leverkusen no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Leverkusen no primeiro tempo. Pega essas informações e vai montando no bilhetinho. Fechou? E vamos lá, 11h30 da manhã para fechar aqui Bundesliga Alemanha, jogo do Wolfsburg contra o São Paulo. O Wolfsburg vem na 7ª colocação, joga contra o 15º colocado. Race das equipes. O Wolfsburg em casa empatou 3, ganhou 1, só perdeu 1, mercado de gols muito forte. O São Paulo fora são 4 derrotas, apenas 1 vitória e mercado de gols eu também gosto. Time, vamos lá. A odd do Wolfsburg jogando em casa é uma odd de 1,78. Dá pra gente pensar aqui em Wolfsburg empate anula para uma dupla. Eu acho sim o Wolfsburg em casa favorito. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 1,30 para uma dupla. Ou se você quiser, dá para trabalhar também pelo menos um golzinho do Wolfsburg na partida. Over 1,5 gol, Wolfsburg. Tá pagando uma odd de 1,16, 1,18. Para complementar bilhete, eu gosto. A equipe do Wolfsburg em casa geralmente guarda. Meio-dia, voltando para a Inglaterra, Premier League, jogo do Brighton contra o Fulham. Jogo do 8º contra o 9º colocado. Campanhas até o momento bem parecidas. Time, é o seguinte, o Brighton em casa, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Mercado de gols vem forte. O Fulham fora, 1 empate, 4 vitórias. Mercado de gols também muito forte. Pré-live aqui eu prefiro o mercado de gols, tá? Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gols, 1,25 para uma dupla. Eu gosto. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,60. Fechou? E vamos lá, meio-dia ainda na Inglaterra, Premier League, jogo do Crystal Palace contra o Ipswich. Crystal Palace que vem na 12ª colocação, jogando contra o 18º colocado. Percebam que o Ipswich na temporada é uma equipe que vence pouco. 27 partidas,
só ganhou 3, empatou 8, perdeu 16, tá legal? Race do Crystal Palace jogando em casa, eu tenho aqui 3 vitórias, 2 derrotas, mercado de gols vem forte, o Ipswich fora, empatou 2, perdeu 2, só ganhou 1, jogo de Copa aqui, né? Jogo de Copa da Inglaterra, mercado de gols também muito forte, o histórico repleto de gols. Vamos lá, Crystal Palace em casa tem um leve favoritismo, pré-live com odd de 1,50, entrada mais conservadora, Crystal Palace empate anula para uma dupla. Mais de 1,5 gol, baita tendência, odd de 1,25 para duplinha, eu também gosto. EZ, atacante do Crystal Palace, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, pode ser uma boa opção. E vamos lá, ainda na Inglaterra, meio-dia, Premier League, jogo do Liverpool contra o Southampton. Liverpool, líder da competição, jogando contra o lanterninha da competição. Time, vamos lá, o Liverpool joga em casa, jogo do primeiro contra o último colocado. Tudo bem, o Liverpool na próxima semana tem jogo de Champions. Mesmo que o Liverpool entre com um misto caprichado aqui, vamos dizer assim, o Liverpool em casa é bem favorito, tá legal? A odd do Liverpool é uma odd baixa, 1,14. Odd talvez para complementar bilhete. Primeiro tempo, o Liverpool amassando, vitória do Liverpool. Já no primeiro tempo, vitória esta HT, para a gente conseguir pegar uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Como a gente tem um super favorito jogando em casa contra o último colocado, mercado de finalizações e escanteios a favor do Liverpool no primeiro tempo também pode ser uma boa alternativa. Mais de 5,5, mais de 6,5 finalizações Liverpool no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Liverpool no primeiro tempo. Pega essas informações e monta no seu bilhete. Fechou? E vamos lá, 13 horas, chegando na França, a Ligue 1, jogo do René contra o Paris Saint-Germain. Time, vamos lá. Paris Saint-Germain na próxima semana, jogo importantíssimo da Champions League, vai até a Inglaterra enfrentar o Liverpool. E como é o futebol, né? Semana passada, o Paris Saint-Germain amassou, trucidou o Liverpool, final do jogo, 1-0 Liverpool. Como diria Muricy, a bola pune. Paris Saint-Germain amassou, quem não faz, toma. Vai ter que jogar na Inglaterra. Vai ter que ganhar pelo menos de 1-0. Será que o Paris vai jogar completo aqui contra o René? Não sei, interrogação. Vamos fazer o seguinte, 1 hora antes da partida, vamos olhar a escalação do Paris Saint-Germain. Se tiver completinho, mesmo fora de casa, é favorito. Veio misto ou reserva, deixa para operar ao vivo. Combinado? E vamos lá, 14 horas na Itália, jogo do Lecce contra o Milan. Milan que vem na 9ª colocação e o Lecce é o 16º colocado. Numa boa, se o Milan perder mais uma partida e dessa vez pro Lecce, manda fechar o Milan. Qual que é a odd do Milan? Sem enrolar, odd de 1,80, Milan empate anula, dupla hipótese Milan. Fechou? E vamos lá, voltando para a Alemanha, às 14h30 na Bundesliga, jogo do Freiburg contra o Leipzig. Jogo do 5º contra o 6º colocado. Campanhas bem similares até o momento. Time pré-live aqui batendo o olho, eu prefiro operar em mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,27 para duplinha, eu gosto. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,60. Para mercado de jogadores, finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do Freiburg, Grifo, e pelo lado do Leipzig, o Sesco e o Openda. Fechou? 14h30, voltando para a Inglaterra, Premier League, jogo do Brentford contra o Aston Villa. Eu tenho o Aston Villa na 10ª colocação e o Brentford é o 11º colocado. Time, o Aston Villa na próxima semana tem jogo de Champions, mas eu vou falar, encaminhou muito bem a sua classificação jogando contra o Clube Brugge na Bélgica. Vai definir na Inglaterra, mas assim, eu diria que o Aston Villa já passou de fase, tá certo? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Puxando o race das equipes, o Brentford em casa não é legal para mercado de vitórias e o Aston Villa fora, ó, também com uma race feia. Ou seja, para esse jogo pré-live, só me interessa mercado de gols. O histórico, 2-1, 1-1, 2-1, 1-0 que sai um pouquinho, 2-1. Vamos ver se a gente tem odd aqui. Mais de 1,5 gol, 1,17, odd baixa para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,45. Para mercado de jogadores, pelo lado do Brentford,
Mbeumo e pelo lado do Aston Villa, uma finalização do Tielemans. Fechou? 15 horas, França Ligue 1, jogo do Lille contra o Montpellier. O Lille que vem na 5ª colocação joga contra o último colocado. Time, é o seguinte, o Lille em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu uma, empatou outra, mercado de gols vem forte. O Montpellier, como visitante, dos 10 últimos jogos, perdeu 9, só ganhou uma partida. Ou seja, jogando em casa, o Lille sim é favorito. Qual que é a odd do Lille? 1,40 para uma dupla. Se você quiser uma entrada ainda mais conservadora, Lille para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Pega essa odd, faz uma duplinha. Fechou? E vamos lá, 15 horas chegando em Portugal, o jogo do Benfica contra o Nacional. Benfica que briga por título no Campeonato Português. Tem 23 jogos, um jogo a menos que o Sporting e 3 pontos de diferença. Ou seja, se vencer essa partida, fica com o mesmo número de pontos do Sporting. O Nacional vem na 12ª colocação. Time, o único ponto de atenção aqui que eu vejo é que o Benfica tem jogo de Champions contra o Barcelona na próxima semana. E o Benfica perdeu em casa para o Barcelona com um jogador a mais. Ou seja, o Benfica precisa ir até a Espanha e vencer pelo menos por 1-0 ou um gol de diferença para empatar o confronto, tá legal? Então qual que é o nosso ponto de atenção aqui? 1 hora antes da partida, olhar a escalação oficial do Benfica para ver se efetivamente o Benfica vai com força máxima. Jogando com força máxima em casa, o Benfica é favoritaço, tá legal? Odd de 1,23 por uma duplinha, eu gosto. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race com relação ao mercado de gols. Mais de 1,5 gol bateu em 3 dos 5 últimos jogos. O Nacional como visitante, mais de 1,5 gol bateu em 4 dos 5 últimos jogos. Mais de 1,5 gol, odd de 1,16 para complementar bilhete, também pode ser uma alternativa. 16 horas, Campeonato Paranaense, jogo do Atlético Paranaense, o Furacão enfrentando o Azures. Primeira partida, 0-0. Agora o Furacão decide em casa. Time, não vou enrolar. Vitória do Furacão. Vitória Atlético Paranaense. Odd de 1,24 para uma duplinha. Fechou? 16 horas na Holanda, Países Baixos. O PSV recebe o Heerenveen. Time, é o seguinte. PSV tomou de 7-1 para o Arsenal na Champions. Esse jogo já foi, né? O Arsenal está classificado. O PSV está eliminado da Champions. E eu vou falar mais, hein? O PSV precisa abrir os olhos se quiser alguma coisa no campeonato holandês. Nesse momento, o Ajax tem 60 pontos e o PSV com 52. Jogando contra o Heerenveen, que vem na 8ª colocação, se o PSV quiser alguma coisa no campeonato holandês, é vencer ou vencer. Qual que é a odd do PSV? Odd de 1,27. Uma odd baixa, talvez aqui para um bilhete duplo, vitória do PSV. Jogos do PSV, geralmente jogos para mais de 1,5 gol. O problema é que essa odd está muito baixa, 1,11. Talvez aqui primeiro tempo, partida em alta intensidade, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo para a gente pegar uma odd maior. Fechou? 16h30, Campeonato Cearense, jogo entre Fortaleza e Ferroviário. Primeiro jogo, 0-0. Agora o Fortaleza decide em casa. Mais uma vez, sem enrolar. Vitória do Fortaleza. Odd de 1,27 para uma dupla. Fechou? 16h30, Campeonato Mineiro. Primeiro jogo da final entre Atlético Mineiro e o América Mineiro. Time, é o seguinte, para mercado de resultados, jogando em casa, eu acho que o Galão da Massa não perde, tá legal? Odd de 1,58, Atlético Mineiro, empate anula para uma dupla. Quando a gente olha o histórico do confronto, é um histórico repleto de gols. 1-1, 2-0, 2-2, 2-0, 1-1. Mesmo sendo o primeiro jogo da final, o mais de 1,5 gol pode ser interessante. Com odd de 1,30, 1,38 para uma dupla, eu gosto, ou deixo o jogo começar. 10, 15 minutos do primeiro tempo, o gol não sai, a odd sobe, jogo em alta intensidade. Você opera ao vivo esse mais de 1,5 gol aí, com uma odd de 1,50, 1,60. Fechou? 16h45 na Itália, a Inter de Milão recebendo a equipe do Monza. Inter de Milão, líder da competição, jogando contra o último colocado.
A Inter de Milão conseguiu um bom resultado jogando contra o Feyenoord. Vai ter jogo sim na próxima semana, o segundo jogo de mata-mata, mas deixou a classificação muito bem encaminhada aí na Champions League. Na Itália, briga por título diretamente aqui com o Napoli e Atalanta. Vai enfrentar a última colocada? Jogando em casa, a Inter de Milão é favoritaça. Odd de 1,15, odd baixa para complementar bilhete. Primeiro tempo, a Inter de Milão amassando, vitória da Inter. Já no primeiro tempo, vitória esta HT para a gente conseguir uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. E como a gente tem um super favorito jogando em casa, mercado de finalizações e escanteios a favor da Inter de Milão no primeiro tempo é interessante. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações Inter de Milão no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Inter de Milão no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, 17 horas Espanha La Liga, o Barcelona recebendo o Osasuna. Barcelona, líder da competição, jogando contra o 11º colocado. Time, próxima semana o Barça tem jogo de Champions, vai receber o Benfica. Mas o Barcelona ganhou de 1-0 do Benfica em Portugal e agora joga em casa, ou seja, tem uma boa vantagem em mãos. Como o Barça briga por título aqui contra o Atlético de Madrid, Real Madrid, eu vejo sim um Barcelona jogando completo, tá legal? Obviamente que a gente só vai ter essa informação 1 hora antes da partida. Olhou a escalação, Barcelona tá ali com o Leva, Yamal, Rafinha e Cavalaria, o Barcelona é favoritaço. Odd de 1,23, odd aqui para um bilhete duplo. Jogos do Barcelona, geralmente jogos para mais de 1,5 gol, mas a gente não tem odd muito baixa de 1,10. Talvez aqui primeiro tempo em alta intensidade, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. E a gente tem um super favorito jogando em casa. Aí é a mesma lógica. Mais de 5,5 finalizações Barcelona no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Barcelona no primeiro tempo. Fechou? 17 horas voltando para a Inglaterra, Premier League, jogo do Wolverhampton contra o Everton. Time, para esse jogo eu quero 2 finalizações para o Carlos Alcaraz, jogador do Everton. Tá pagando uma odd de 1,57. 2 finalizações, Carlos Alcaraz. E também eu vou deixar um bingo no grupo gratuito. Se você quiser pegar esse bingo, vai na descrição, entra no grupo gratuito, que ele estará lá no sabadão. Fechou? E vamos lá, 17h45, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, semifinal entre Flamengo e Vasco. Primeiro jogo, 1-0 para o Flamengo. Segundo jogo, o que o Vasco precisa? Pelo menos de um gol para empatar o confronto. Então eu vejo 2 alternativas. Se o Vasco precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto, o Vasco vai jogar de forma mais aberta. O Flamengo é uma equipe que tem muita qualidade. Ou seja, eu vejo um baita cenário aqui para gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, odd de 1,35 para dupla, eu gosto. E, olhando os dois elencos, parte técnica, a equipe do Flamengo é superior, mesmo sendo um clássico. Eu acho difícil o Flamengo perder. Odd de 1,50, 1,54, Flamengo empate anula para uma dupla. É um clássico de altíssima rivalidade. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe e naquela riscadinha, um possível cartão vermelho. 45, final do Campeonato Gaúcho, jogo entre Grêmio e Internacional. Time, talvez aqui uma das maiores rivalidades do mundo, tá legal? Por esse motivo, mercado de cartões já é uma baita opção. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe, na riscadinha, um possível cartão vermelho. Como é o primeiro jogo de final, eu vejo as equipes fazendo um jogo mais estudado, mais controlado. E quando a gente vem aqui no histórico do confronto, dos 10 últimos jogos entre Grêmio e Inter na casa do Grêmio, a gente só teve um placar elástico em 2023. Aliás, eu estava nesse jogo em maio de 2023, uma experiência muito bacana, tá legal? Principalmente o esquenta da torcida do Grêmio, rola cada churrasco ali, galera. Quem puder fazer o esquenta, compareça que vale a pena. Voltando aqui para análise. Se a gente olhar os 10 últimos jogos do histórico, a gente tem placares
mas under, né, com menos gols. Então, para essa primeira final, menos de 3 gols e meio, eu gosto. Dos 10 últimos jogos entre Grêmio e Inter, o menos de 3 gols e meio bateu em 9, tá, galera? Menos de 3 gols e meio, under 3,5, tá pagando uma odd de 1,25 para uma duplinha. Eu gosto. Marco, o que é under 3,5, menos de 3 gols e meio? Podem sair até 3 gols que a gente tem green. Se sair 4 ou mais, a gente toma red. Fechou?